Estou aqui com o Luciano. Luciano é um profissional da área de TI. Ele participou comigo de um programa de coach executivo e ele coordena uma equipe de implantação de sistemas de gestão empresarial numa empresa chamada Uno Soluções. Essa empresa me contratou para poder fazer um trabalho com todos os líderes da empresa de coach executivo. E o Luciano foi um dos que participou desse programa com um aproveitamento muito interessante nesse programa. E eu estou convidando aqui o Luciano, então, para dar um testemunho de como é que foi esse processo que ele vivenciou desse programa de curso executivo. Luciano, como é que você estava antes de iniciar essas sessões de curso? Como é que era a tua situação antes do início? Legal. Então, Rubens, na verdade, quando eu comecei nessa tarefa de coordenador de projetos, eu não tinha muita experiência, não conhecia muito, né, dessa parte de gerenciamento de projetos, das metodologias, e então eu comecei assim mais por uma experiência que eu tinha de supervisão de equipes, né, de PCP, esse tipo de coisa. Então, acho que assim, eu tinha um desafio grande para fazer, e sabia que existia algumas metodologias no mercado, mas eu não conhecia. Então, acho que assim, eu estava meio não, acho que eu estava bem em busca assim, de uma forma de organizar, né, de juntar as necessidades e achar uma maneira para estar atuando aqui, junto com as equipes, tanto interna quanto com as equipes dos clientes também. Ok. E como é que você se sentia do ponto de vista de organização de suas metas? Como é que era o processo de organização de metas, gestão do tempo, antes do início do curso? Isso que é curioso, né? Na verdade, nem tinha, né, essa organização. Acho que era uma questão meio no automático. A gente tem as necessidades e no dia a dia a gente vai buscando um jeito de apagar os incêndios, né? Então, na verdade, não existia muito, né, uma organização, acho que nem internamente aqui, nem em outros campos que acho que com o coach a gente acabou abordando aí e nem estava nessa expectativa, mas a gente acabou abordando também. E como é que foi a tua evolução à medida que as sessões de coaching foram acontecendo? Como é que foi isso para você? Então, Rubens, eu achei assim muito legal mesmo, porque eu acho que é uma metodologia que você usa que é bem prática e simples. Então, né, acho que a gente foi entendendo o que era cada campo, cada campo mesmo que a gente ia trabalhando, né, como montar as metas, como definir as metas, como organizar, o que é, na verdade, uma meta, né, porque acho que a definição é importante também para a gente poder executar alguma coisa, é importante saber definir, para a gente saber onde que a gente quer chegar. Então, acho que eu não tinha a menor noção de como funcionava, aos poucos a gente foi construindo isso, então foi muito fácil, né? Acho que de entender e de colocar em prática. Ótimo. Você não tinha algum aspecto psicológico, pessoal seu, que ao longo do processo de coaching você conseguiu superar? Tinha. Eu acho que é muito legal. Acho que essa é a parte mais importante. Para mim, de tudo, essa foi uma das mais importantes, porque eram coisas que eu sabia que existia alguma coisa, mas não sabia exatamente o que era, onde estava. E acho que você me ajudou muito nisso, né? Deu vários eurecas, né? Acho que quando a gente foi conversando, eu identifiquei que era aquilo mesmo. Foi muito forte mesmo. E aquilo resolveu questões que a gente muitas vezes não percebe, mas interfere tanto no aspecto de pessoal, né? Quanto no aspecto de trabalho. Algumas situações a gente acaba vivendo e deixando de resolver por dificuldades nesse sentido, né? Que coisas não resolvidas que estavam lá atrás e que, para mim, acho que foi o ponto alto aí do coach. Ótimo, muito obrigado. Luciano, e com relação aos seus colegas que estavam também, os colegas, seus pares dentro da empresa, também são líderes, como é que você viu neles a evolução deles à medida que o processo de coaching for acontecendo? Então, também foi uma coisa muito legal, porque acho que a gente tem uma equipe em crescimento, né? E com muito potencial, mas a gente precisava realmente melhorar
a forma de interagir, da gente interagir entre nós mesmos aqui internamente. Então, como todos fizeram ao mesmo tempo, acho que todo mundo estava na mesma página aí, né? Então, isso ajudou a gente entender o que cada um estava buscando e como todo mundo estava disposto a melhorar. Então, a gente sentiu realmente um ia conversando com o outro, vendo a melhora do outro, a gente conversava o que para ele foi importante, o que ele gostou, o que não gostou. Então, o fato de fazer, de todos os gerentes e diretores fazerem juntos, eu acho que foi muito importante, porque depois a gente trocar bastante informação entre nós aqui e sentir um do outro, né? Um acabava motivando e estimulando o outro com o resultado que ele estava tendo. Então, achei que foi muito legal mesmo essa questão também. Ótimo. Luciano, e agora? Passou o processo nós tivemos aí 10 sessões de coaching, até que não foram muitas. Foram 10 sessões de coaching, a gente conseguiu um resultado considerável. Como é que você se sente agora? Depois, apesar de ter sido 2 meses e quase meio que nós passamos nesse processo, como é que você se sente agora? Olha, Rubens, acho que é sensacional, né? Porque a questão é que você até comentou, né, que ia existir um antes e um depois do trabalho. Porque quando começou tinha outras dificuldades em andamento e já dentro desse trabalho a gente conseguiu resolver questões importantes aqui internas, né, com a diretoria da empresa. E então hoje, que eu assim, com pouco que nem você falou, com poucas sessões, com pouco que eu coloquei em prática, assim, já mudou muito, já mudei a metodologia, alguma coisa na metodologia nossa de implantação, a minha convicção mesmo, né, eu tenho que gerenciar muitos conflitos aqui, né, negociar bastante com clientes e com as equipes internas. Então, eu acho que esse é uma coisa que eu queria comentar também. Existem muitas metodologias assim de gerenciamento de projetos, né? Hoje tem metodologia ágil, tem PMI, e a gente acabou estudando um pouquinho de cada. Mas só essas metodologias em si não resolve o problema, não resolve a questão. Então, quando a gente faz um coaching, a gente se prepara internamente para lidar com as pessoas, porque no fim tudo é voltado às pessoas, né? Nesse nosso ramo aqui. Então, quando a gente faz um coaching, a gente sabe como lidar, como fazer aquelas técnicas que a gente aprendeu, como colocar em prática, como fazer isso acontecer. Então, assim, eu tenho tido muitos resultados assim, importantes aqui, não só para mim, tenho certeza para o momento que a empresa está querendo de crescer, de se desenvolver, de dar mais um passo, isso já me ajudou muito. Tenho certeza que à medida que a gente for praticando mais, vai aprofundando nos níveis aí do coaching, eu tenho certeza que a gente já mudou, já deu mais alguns passos, mas eu tenho certeza que tem muito mais para a gente conseguir ainda. Então, eu só tenho a agradecer pelo que você fez por nós aqui. Excelente, Luciano. Luciano, você indicaria para um profissional como você, que ocupa um cargo de liderança dentro de uma empresa, ou alguém que esteja no nível técnico, buscando ascender um cargo de liderança dentro de uma empresa, fazer um programa de coaching? Então, eu acho que é mais até do que uma indicação, é uma premissa. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa dizer que sem isso, hoje em dia, não tem como. Sem ter trabalho de uma forma organizada, tanto internamente, dentro de cada um, quanto nos processos, né, que a gente executa durante o dia, quanto em relação a lidar com as pessoas, não tem como. A gente vai querer aquela coisa de impor, né, algumas regras ou tentar de outras formas e a gente não vai ter um resultado positivo. Porém, com o coach, a gente consegue fazer de uma forma estratégica e aí a coisa acontece. Então, eu indicaria sim e posso garantir que o resultado, pelo menos para mim até agora, foi excepcional. Ótimo. Luciano, olha, eu agradeço a você a sua disponibilidade em ser tão explícito aí, em colocar toda a vivência sua que foi ao longo desse processo. Tenho certeza que esse teu depoimento vai ser útil para algumas pessoas que estão aí por tomar uma decisão e até para conhecer, né, o que efetivamente é um processo de coaching. E você foi uma das pessoas que passou por esse processo, que aproveitou bastante, deu para ser nítida a mudança e a evolução que você teve. E pode ter certeza que estarei daqui sempre torcendo por teu sucesso. E se eu puder fazer parte dele, comemorar ele junto com você, eu vou estar aqui à tua disposição, tá bom? Tá, João Rubens. Mais uma vez, muito obrigado. Viu? Obrigado, Luciano, e sucesso para você. Obrigado para todos Um nós. abraço. Valeu, tchau, tchau.